de hoje conta com várias entidades da parte de Deus. Estamos entusiasmados, estamos felizes e, acima de tudo, expectantes daquilo que o Senhor tem reservado para falar para a Igreja nesta nação. Eu vou começar por fazer a apresentação dos meus convidados. Como disse que temos o estúdio cheio hoje, no sentido, permitam-me então dar honras e boas-vindas ao arcebispo Sr. Apóstolo Dr. Augusto Martins, ele que é o coordenador internacional das missões dos Poderosos Profetas do Senhor, que está conosco hoje para juntos fazermos o programa da Câmara. Seja bem-vindo e Pai Senhor Apóstolo Dr. Augusto Martins. A paz do Senhor, arcebispo adjunto Eurico, a paz do Senhor a todos os ouvintes dessa rádio. Eu estou bastante satisfeito de estar de volta aqui na casa. A Rádio Despertar é a nossa casa. Amém, amém, muito obrigado. É só para fazer nota que quando nós viemos para a realização desse programa, todas as vezes, sempre que vemos ao ar, há a nota de introdução, o separador, obrigado, arcebispo, que vem ao ar, é a voz do arcebispo, o professor Dr. Augusto Martins. E já esteve nesta rádio várias vezes, só agora nesse novo espaço, e louvamos a Deus pela presença. E vai trazer da parte de Deus uma palavra. Tenha a seguir o arcebispo Pedro Manuel Virado. Pai Senhor, e seja bem-vindo ao programa Prepara Comigo. Pai do Senhor, arcebispo Eurico, arcebispo adjunto Eurico, Pai do Senhor, arcebispo sênior Dr. Augusto Martins, Pai do Senhor, arcebispo Pedro, arcebispo adjunto Telvino José, arcebispo adjunto João Fernandes, bispo Sérgio, e os nossos amados da técnica, todos os ouvintes que nos acompanham, e especialmente os membros do Ministério da Arrependimento e Santidade. Muito obrigado. Feita essa saudação, permitam-me também apresentar o arcebispo Dr. Pedro Silva, o responsável da região de Luanda. Seu Deus, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Prepara Comigo. A paz do Senhor, arcebispo adjunto Eurico Lutendo, saúdo também aqui os servos do Senhor, arcebispo sênior professor Dr. Augusto Martins, o arcebispo sênior Pedro Manuel Trindade, aqui os arcebispos adjuntos Etelvino José e João Fernando e o bispo Sérgio Francisco, sem esquecer aqui os nossos amados da técnica que estão nessa sala e os ouvintes que nos acompanham a esta hora. Pai do Senhor. Pai do Senhor é nosso, muito obrigado. Temos à minha direita, eu não vou passar-lhes mais o sinal, mas estão aqui o precioso arcebispo adjunto Etelvino José, o ainda arcebispo adjunto João Fernando, que é o responsável da província de Malange, e bem como o amado bispo Sérgio Francisco, que está conosco hoje. Amados, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Eu quero me concentrar com o professor Dr. Augusto Martins. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Arcebispo Dr. Augusto Martins, nós temos poucos minutos, porque sei que da parte de Deus vai sempre uma palavra. Primeiro, seja bem-vindo e sentimos-nos felizes pela presença aqui, mas em um momento muito crítico, o estado em que a igreja se encontra, a igreja global, mas vamos concentrar com a igreja em Angola. Crítica, preocupante, temos apelado várias vezes. Por que a igreja de Angola está nessa condição? Eu quero dizer que é o sinal de que o Messias está vindo e o inimigo não quer deixar a igreja do arrependimento e santidade que possa fluir sem uma influência, um ataque muito forte para poder prová-lo. Até que isso está escrito na Bíblia, que estás no mundo e no mundo tereis muitas tribulações, mas tenhas bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. É muito importante saber, caros ouvintes, que as batalhas que nós passamos são a nossa força. O inimigo ataca de todas as fontes, mas nós somos mais que vencedores porque nós somos filhos de Deus. Amém. E conseguimos ultrapassar essas todas as batalhas. E porque Cristo venceu na cruz, nós também somos vencedores. Amém. Não existe nenhum obstáculo que vai parar. É como um rio. Um rio, você não consegue pôr uma barreira, vai procurar sempre um caminho para passar. Então, nós estamos neste momento muito importante que o Messias está vindo e que o inimigo ataca de fora, mas nós vencemos esses todos os ataques. É por isso que consegue nos ver, e todo mundo que nos escuta aqui, estou aqui com o arcebispo da Trindade, estou aqui com o arcebispo Pedro e todo mundo,
para mostrar que nós somos unidos em Cristo Jesus. Aleluia. Muito obrigado. E lembrei que falar da Igreja de Angola no cômputo geral, mas como coordenador internacional das missões dos profetas do Senhor, recentemente vimos o que aconteceu na Venezuela. E chama-nos a atenção estes acontecimentos no mundo afora. O que o Senhor quer atrair os cristãos, a Igreja, o mundo em geral, sobre a sua vinda, a vinda de Cristo Jesus? É a urgência. O tempo acabou e o Messias está vindo e a igreja precisa se preparar seriamente. Estamos a falar aqui da vinda do Senhor que vai perturbar todo o curso do universo, da vinda do Senhor que vai parar com tudo que os homens fazem. Estamos a falar que a vida não vai mais existir como era antes, pois no dia do arrebatamento, quando o arrebatamento acontecer, todo o percurso da vida é parado. E precisava Deus julgar o mundo desta forma para atrair a Igreja? São as profecias, porque o homem, se não passa por tribulação, o homem não consegue discernir Deus. O homem, quando está no conforto, ele esquece Deus. A Bíblia declara: Jesurum comeu, está repleto, e esqueceu o Senhor. A comida, o conforto, a boa vida, ela faz esquecer o Senhor. E os homens se tornam para a perversidade, para a idolatria, para as coisas do mundo. Por isso Deus traz essas tribulações para acordar o homem. Esses são os chamados da meia-noite. As tribulações, os terremotos, as doenças, a destruição. É o chamado da meia-noite. É muito importante saber disto. E neste chamado da meia-noite, nós voltamos a ver que nem mesmo a Igreja que anuncia a vinda de Cristo, que prega o arrependimento, a Igreja que olhamos por ser a remanescente, está firme, atenta com esses sinais. O que acabou acontecendo com a Igreja Global? É isso que se chama o sono profundo. Na hora da meia-noite, chega o sono profundo. E lembra-se que os dois dormem. Nesta hora da meia-noite, as duas noivas dormiram. Mas a voz do profeta do Senhor que grita na hora da meia-noite: arrependei-vos, é que nos acorda a esta hora para podermos anunciar o arrependimento e a urgência de preparação para a vinda do Messias. Só podemos acordar pela via do arrependimento. Exatamente. O contrário, o que seria? O contrário é o inferno. E mediante esta sensibilidade, esta situação, e quando nós vemos os grandes juízos, e muitos deles antecedidos da presença dos profetas do Senhor, alertando, chamado para o arrependimento, mas aparenta-se que terá percebido inicialmente que vamos nos arrepender, mas depois vem o juízo. Mas vimos as atividades, vimos as pessoas lá e vimos as curas. O que o Senhor? É só um despertar ou existe algo mais misterioso do que isso? Muito mais profundo é que quando o Senhor anuncia o avivamento e anuncia o juízo, é para fazer com que o homem busque mais Deus em arrependimento. Sem o arrependimento, Deus não pode reverter o seu juízo. O arrependimento faz com que Deus é tocado e traz a misericórdia. Nós vimos vários exemplos. O exemplo de Nínive é um deles. Deus anunciou que traria destruição e depois que o povo se arrependeu, Deus retirou o juízo que traria sobre o povo. Deus arrependeu-se daquilo que traria sobre o povo. Então é muito importante que Angola possa perceber isto. Nós precisamos se arrepender de verdade. Trazer o arrependimento como um ato prático com as práticas da justiça que são dignas de santidade. Uma pergunta muito clara. O que é o arrependimento? O arrependimento é transformação. É mudança de vida. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Isto é o arrependimento. O contrário é isso. O contrário não é arrependimento. O arrependimento deve trazer frutos dignos de santidade. O arrependimento deve produzir aquilo que a Bíblia diz de transformação, conversão séria. E permita-me aqui fazer uma pergunta, porque temos visto pelas imagens em muitos dos países, quando está presente, acompanhando os profetas do Senhor, o que mais mexe consigo no caso de preparação das nações ao receber tamanha entidade? A Igreja está percebida desta hora? Deveria estar? Não está? E por que não está? Olha, uma das coisas que me toca mais é muito temor. Eu sinto medo de ficar no arrebatamento, porque eu vejo de perto como é que Deus opera, como é que Deus fala através dos seus profetas do Senhor, e qual é a magnitude do impacto da palavra que eles trazem, e os milagres que seguem essa palavra.
é chocante. E então é esperado que cada nação que escuta essa palavra possa tremer em todo geral, todas as pessoas, crianças, adultos, jovens, mães e filhas, casas, cada casa deve se arrepender, pegar no saco e se arrepender, porque nós vivemos num estado de muito pecado, em que o pecado se tornou muito forte nos ossos, o pecado cresceu ossos, o pecado ficou muito enraizado na vida das pessoas e tornou-se um hábito pessoal. Pode imaginar que uma pessoa, a mentira tornou uma característica pessoal. Ele mente normalmente como água. Está vendo? O orgulho tornou-se uma característica pessoal. Ele está a se orgulhar de uma forma natural. Mas isso não é sua característica. Isto é um pecado. Tá vendo? O roubo tornou-se uma característica. Tem artimanhas para roubar, para fazer corrupção. Isso se tornou uma característica pessoal. E isso não pode ser. Isto não é a sua característica. Esse é o pecado. E quando você olhar para a igreja, para o mundo, o pecado se tornou característica pessoal das pessoas. E é preciso que o povo possa se revivar, se acordar do mal, acordar dos maus caminhos, acordar daquilo que está fazendo, que não presta, para poder seguir o caminho da santidade e da justiça. Hoje, em um mundo moderno, com tecnologias de informação, inteligências artificiais e muito mais, as redes sociais proporcionam para nós vários resultados de pessoas que se levantam falando da parte de Deus. Esta azáfama que se vive nos dias de hoje, como paramos para perceber quem vem da parte de Deus? A Bíblia diz, e aparecerão vários falsos profetas e falsos pastores, falsos apóstolos, anunciando fábulas e atraindo muita gente consigo, pensando que estão a falar a verdade, mas estão a anunciar as coisas mortais que vão levar muita gente com eles. O que são coisas mortais? A Bíblia declara, as coisas mortais que eu estou a dizer, você pode escutar uma pessoa que se chama influenciador, ele está a falar uma coisa que parece ser verdade, e todo mundo assina nele e segue, isto é verdade. Mas esta verdade que ele fala não tem a tonificação da palavra de Deus, porque Jesus é o único que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E sem Jesus dentro de uma verdade, esta verdade é mortal. Ela vai levar no inferno. Jesus é a única verdade. Você pode misturar dentro de uma fatia uma verdade que não tem lá Jesus, essa não é verdade. Jesus é a verdade. Então, estou a falar do perigo de escutar aquilo que se chama verdades, que são fábulas na realidade, que estão a matar as pessoas na igreja, nas mídias sociais e o resto. O verdadeiro profeta é conhecido como? Ele, número 1, traz o arrependimento, anuncia o arrependimento sobre as nações. Número 2, ele traz a palavra de Deus anunciando que o Messias vem. Número 3, ele faz com que o povo seja, os seus corações, os corações do povo sejam voltados para o Senhor. Número 4, ele anuncia o juízo do Senhor para que o povo possa ser reavivado nos seus maus caminhos e voltar para o Senhor. Então é muito importante discernir, porque essa gente que estão a pregar, venha, Deus vai te abençoar se você entregar isso. Isso não é verdadeira profecia de Deus. A profecia de Deus, ele anuncia os eventos que vêm com a mensagem do Senhor sobre a vida do Messias e sobre o juízo do Senhor. Dito de outro modo, como entender essa explicação? É fácil de entender. Número 1, se você ver alguém que está a pregar fábulas e que está a pregar a palavra de Deus sem arrependimento, esse é falso profeta. Número 2, se você vê alguém que está a pregar a palavra de Deus e está a pôr lá o evangelho de prosperidade e dinheiro, é falso profeta. Número 3, se você ver alguém que prega uma verdade e não vive a santidade, esse é falso profeta. Número 3, se ele anunciar, a Bíblia declara, se ele anunciar alguma coisa, isso é Deuteronômio capítulo 18, se ele anunciar alguma coisa que não acontecer, esse é falso profeta. Então, existem várias características que a Bíblia nos anuncia para poder identificar que isto é falso e isto é verdade. O que é que está a faltar que a igreja perdeu esta sensibilidade? Cegueira espiritual, a igreja está muito cega, a igreja entrou num momento de muita profundeza, a escuridão está muito forte, o poder do pecado está muito forte, e o poder do pecado
pegou o homem e lhe tornou totalmente transformado a um Lúcifer em pessoa. Isso é que está acontecendo. Então o que falta é que o homem tem que escutar essa palavra que o profeta do Senhor está anunciando, que estamos aqui a partilhar neste rádio. O arrependimento verdadeiro, a santidade verdadeira, abrir os olhos e ver ao redor. Não precisa ser adulto para você discernir que o mundo está aí no precipício. Não precisa ser adulto para você ou um engenheiro mágico para você perceber que o mundo está a destruir. Então as pessoas precisam acordar para preparar. E a preparação requer arrependimento, santidade e justiça e seguir a palavra de Deus conforme ela é. Eu estou na cegueira. Ouvi a palavra de Deus. O primeiro passo para chegar ao arrependimento. O primeiro passo para chegar ao arrependimento, a Bíblia declara: você que está a dormir, acorde para que Cristo te vivifique. O primeiro passo, você precisa reconhecer que eu estou no pecado. Estou no precipício. Por exemplo, as pessoas de um Taurico, se uma pessoa caiu numa fossa, onde há fezes, onde há serpentes, onde há tudo, você precisa gritar: socorro! Se você não gritar socorro, ninguém vai vir te socorrer. Se você não gritar, ninguém vai saber que alguém caiu ali na fossa. Você precisa levantar a mão e gritar: eu preciso de ajuda! E ali você terá ajuda. Então Deus também requer que o homem possa gritar por socorro. Se você não gritar por socorro, Deus não vai vir por ti. Se você continuar no teu pecado, se você continuar a pecar, a continuar naquela vida, você vai explodir as bombas programadas na palavra de Deus, que diz assim, no livro de Deuteronômio: se você não obedecer, Deuteronômio 28, a partir do versículo 15 a 28, se você não obedecer à lei do Senhor teu Deus, olha as maldições que virão sobre ti e que serão a sua partilha. Todos os dias, Deus vai fazer com que você possa explodir essas bombas que Ele programou no percurso da vida, por causa do pecado. Se você não obedecer à lei e à palavra do Senhor e pôr em prática, serás maldito na cidade, serás maldito no campo. Serás maldito quando saíres e quando entrares. Serás maldito. O seu instrumento de trabalho também será maldito. É por isso que você está a ver. Muita gente está a trabalhar duro, esqueceram Deus, mas lá na dureza do trabalho não estão a conseguir nada. Está difícil, contabilidade difícil. A gente detrás deles estão a ganhar dinheiro, não consegue guardar nada, porque Deus amaldiçoa as obras das suas mãos. É muito importante saber que há uma maldição. Você está a trabalhar sem Deus, esqueceu Deus. Você fugiu Deus porque você não tem tempo. Está a trabalhar, está a ganhar dinheiro esses dias, pitaia, está a andar, está a vender, mas você recebe o dinheiro depois. Foi. Veio, pagou eletricidade, pagou renda, pagou trabalhadores, pagou, o carro avariou, foi pagar. Precisa de combustível. Disseram, fez acidente, vai no bate-chapa. Tudo isso é Deus a demonstrar. Você está a ganhar dinheiro sem eu. E não vai ser possível você estar em paz. Aleluia. Muito poderoso. Nós várias vezes passamos as profecias dadas pelos profetas do Senhor e temos recebido por parte dos nossos internautas as seguintes questões, muito voltadas em como perceber o tempo que nos encontramos. Já falou da cegueira, já falou deste sono em que a igreja, os cristãos se encontram, mas como perceber, os tempos, o momento em que a igreja hoje está a viver, a nível global? A nível global é muito importante saber. Eu queria ler aqui o versículo que eu não sei se pode ajudar em português ou aqui em inglês, que é Mateus capítulo 16, versículo 12 a 3. Livro de Mateus capítulo 16, versículo 12 2 a 3. Versículo 2 a 3 de Mateus 16, assim diz a palavra do nosso Deus. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Está ali. Ali a Bíblia nos diz que quando nós saímos fora e vemos, vai chover, tem nuvens, já sabemos que vai cair chuva. E quando olhamos para o céu, aqui já sabemos que haverá sol hoje. Estamos a ver o sol a sair.
Nós conseguimos discernir os tempos, as estações do tempo, mas não conseguimos discernir a vinda do Messias. Olha só, esse discernimento do tempo da vinda do Messias nos diz que haverá certos sinais importantes. E o primeiro sinal se pode ler, Romanos capítulo 13, versículos 11 a 12. Romanos capítulo 13. Versículos 12 a 11. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 12, diz a palavra do Senhor. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura de Deus. E muito importante, ele está dizendo deixar as obras das trevas, quer dizer arrependa-se, para que nós possamos andar na justiça, porque o tempo é tão próximo. E esse tempo é anunciado pelas situações que nós temos. Angola está faminta, Angola está em situações muito dilapidadoras, Angola está numa situação de crime e de pecado sexual incrível. As meninas estão a fazer prostituição, estão a vender o seu corpo como substância de ganhar alguma coisa para poder sobreviver. Eu passei num hotel ali, encontro até mamás que estão a fazer limpezas, estão de mini saias para ver se conseguem encontrar um hóspede que vai lhe pagar alguma coisa e vender o seu corpo. Isto é o sinal dos tempos. É preciso arrependimento, é preciso transformação séria, senão acabou com a vida, você vai no inferno. E aqui a Bíblia está dizendo que é muito importante, primeiro, acordar da situação onde você está. Sair do problema onde você está. Não, alguém tem que me ouvir e dizer, não, eu estou numa situação séria, eu estou num problema sério e sem Deus eu não consigo resolver isto. Eu tenho que buscar Deus, me arrepender dos meus pecados, sair do estado em que estou e me alinhar com a vontade de Deus. Este é o primeiro sinal. E pode ler para mim, de novo, que é muito importante, 1 Crônicas, capítulos 12, versículo 32, porque ali vai mostrar que havia também um povo que se chama os filhos de Zacar, que viveram a mesma situação, sofreram bastante, passaram muito problema, estavam na pobreza, eram destruídos, os inimigos lhes atacavam e venciam, e não tinham caminho para sair. E eram pessoas de ciência, pessoas de entendimento. Tinham universidades, outros tinham PhD, formados, mestrados em ciência, e trabalhavam no banco e o resto, mas tinham problemas graves. Eles não notaram que eles abandonaram o Senhor. Leia para mim. 1 Crônica 12, versículos 32. Versículo 32 da 1 Crônicas, capítulo 12, assim diz a palavra do nosso Deus. Versículo 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Continua. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear, com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. A tribo de Zacar havia entendidos, aqui a minha versão diz, entendidos na ciência dos tempos. Eles discerniam os tempos para saber o que Israel devia fazer. Eles não apenas entendiam os tempos, mas também sabiam qual era a vontade de Deus naquele tempo. Nos dias de hoje, quem são esses? Naqueles dias de hoje. Quem são esses? Neste momento, aqueles que tenham que discernir os tempos e saber que o momento chegou, chamam-se a noiva sábia. Que eles escutam a voz dos poderosos profetas do Senhor que anunciam, arrependam-se, saiam do pecado, o Messias está vindo. Porque é só esta voz que faz com que as duas noivas acordam. E a noiva sabe, discerne o momento do anúncio, discerne o tempo. E olha, os anúncios são anunciados, os terremotos que estamos a ver, que acabaste de falar. Olha, o terremoto que aconteceu ali em Venezuela. Olha, a destruição que está acontecendo, a ébola aqui no Congo Democrático, nosso vizinho. Olha, várias guerras, a guerra profetizada pelo profeta do Senhor na Ucrânia, com o Irão. Você consegue ver que esses são os sinais dos tempos. Olha a fome
fome em Angola. Olha a destruição, olha o pecado, como é que está destruído nesse país. Esses são os sinais dos tempos. Olha aqui como é que a prostituição, a destruição, o roubo, a falta de misericórdia sobre o povo. Esses são os sinais dos tempos. Olha os problemas que existem até dentro da igreja. Há pecado sexual. Até dentro da igreja. Há pecado sexual. Os pastores estão a dormir com as meninas. Os rapazes estão a engravidar no grupo coral em todo lado. Esses são os sinais dos tempos. Há uma rebelião séria. O modernismo, o telefone hoje tornou-se o teu maior cinema, onde você, quando vai deitar na cama, passas a vida a ver os pequenos vídeos. 7 horas a pequenos vídeos. 5 minutos de oração você não consegue. Quer dizer, você está seco. Você é uma pessoa totalmente seco. 7 horas a ver o vídeo, você não se cansa. Mas 5 minutos de oração, já está cansado. É uma sequeira. É assim que as pessoas acordam. Esses são os sinais dos tempos que Jesus está vindo. A noiva de Cristo, no caso, a que ouve a voz e desperta do sono, o que realmente terá sido a base, a chave de a ouvir? Porque estavam as duas, conforme disse. Estavam aí as duas noivas. E se foi dito o grito para todas elas, qual é o grande mistério que terá acontecido? O mistério da noiva santa, ela chama-se o azeite. Esse é o mistério. Porque os dois estavam ali. Tinham azeite, os dois. Tinham velas. E as velas estavam acesas. Só que a noiva sábia, ela tinha azeite de reserva. E a noiva tola não tinha. Quando o azeite da noiva tola acabou, eles não tinham mais onde ir buscar. Elas foram dispensadas de azeite suficiente para todas elas. Exatamente, tinha a mesma medida. Mas elas acabaram com o seu azeite. Traduzindo nos dias de Hoje, o pecado destrói a vida espiritual da pessoa. Eles entraram na apostasia e no pecado. Você a na igreja santidade permanece igrejas mais com esse. Permanece igreja, mas com esses atos. Continua noiva. Mistura, continua noiva. Atenção, eles são noivas de Cristo até agora. São noivas. São noivas de Cristo. As duas são noivas, só que uma é tola e outra é sábia. A tola, ela dilapidou, acabou com a santidade, com a justiça, não buscou o Espírito Santo. A ciência do arrependimento e santidade, olha que eu estou a dizer que é uma ciência, o arrependimento é uma ciência. É preciso poder entrar na profundeza para entender o que é o arrependimento e a transformação que ela vem. Então é importante saber que essa noiva, ela terminou, acabou com tudo que é de Deus nela. Mas continua a clamar que eu sou cristão. Eu vou na igreja. Eu sou nascido de novo. Eu tomo comunhão. Eu canto no grupo coral. Mas com mini saias, com cabelo pintado. É um pastor bandido. Mas está sempre a clamar que é filho de Deus. É um pastor grego. Mas está sempre na igreja a servir Deus. Ele rouba. Ele faz tudo, pede namoro, tá vendo? Faz sexo oral, até o doutor resolver alguns problemas aqui na Europa, onde é pastor, mas pratica sexo oral, tá vendo? O sexo não foi feito para a boca, não foi feito para ânus, não foi feito para qualquer outra situação, tá vendo? Tem especificidade, mas ele diz, eu sou ainda pastor. Como assim? Tá vendo? É noiva tola. Ela utiliza a palavra de Deus para o benefício próprio. Utiliza a palavra de Deus para poder formatar os seus hábitos. Utiliza a palavra de Deus para poder dar uma direção ao seu comportamento pecaminoso. Ele utiliza a palavra de Deus para poder dar a entender às pessoas que ele está com Deus, mas ele também está com pecado. Ele junta o pecado com Deus. Ele pega o pecado e pega Deus. Ele quer levar os dois ossos juntos. Tem um provérbio que diz que o cão não consegue levar dois ossos. Mas ele quer levar os dois ossos juntos. Ele é uma pessoa que vai na igreja, canta como um anjo, prega como um anjo,
Traz todos os versículos bíblicos que vai tocar a vida. Fala toda essa verdade, é por isso que estás a ver os influenciadores, estão a falar coisas, mas vivem uma vida totalmente longe de Deus, longe da santidade de Deus. E a Bíblia declara que Deus é santo e aqueles que querem adorar devem ser também santos. E Deus é espírito e aqueles que querem adorar adoram o espírito e a verdade. E a verdade é a santidade, é Cristo Jesus a verdade. É muito importante notar que a noiva tola, ela está na igreja, com minissaias, com tudo, com mentiras, com batalhas, com corrupção, mas ela está na igreja. E a noiva sábia, a característica que distingue é que essa noiva mantém o óleo, tem reserva, e a reserva é o Espírito Santo. Olha que a reserva não foi uma garrafa que eles levaram, é o Espírito Santo que eles se manteram com ele, porque a sua reserva como noiva sábia é o Espírito Santo, o óleo fluir constante das oliveiras. A oliveira produz o óleo para os candelabros. Os candelabros estão acesos todos os dias. Levíticos diz que a sua lâmpada esteja acesa continuamente. Está vendo? É Levíticos. Podemos abrir rapidamente para poder ver qual é o segredo desse. Eu vou abrir aqui. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Hoje é uma conversa muito importante. Ai, diz assim, Levíticos, podemos abrir rapidamente no livro, tem vários versículos que eu possa ler. Levítico 24, versículos 2, é a lei de Deus. 4, Versículos 2. versículo 2 diz a palavra do nosso Deus: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas, batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. As lâmpadas de Deus têm que ficar sempre acesas. E esse é o segredo, porque a lâmpada de Deus, para ficar sempre acesa, ela tem que pegar da fonte. A fonte é a oliveira. A oliveira produz o azeite constantemente sobre o candelabro. A lâmpada, lá na tenda da assinação. Então, esta lâmpada recebe o azeite direto das oliveiras, e as oliveiras, conforme sabe, esse é o Espírito Santo. Esse é o segredo da noiva santa. E ela sempre está se arrepender. Está vendo? Nós podemos aqui, não porque não pecamos, podemos pecar, mas realizamos imediatamente. Ei, não, pequei. É um pecado inconsciente, não consciente. A Bíblia declara aquele que pecar deliberadamente, já não existe perdão por pecado. É muito importante no Hebreus, saber de 10, 26. E nós, quando pecamos, nós realizamos aquele um quebrantamento. É como Pedro. O Pedro, quando pecou, ele realizou: pequei, ele está desse arrependimento, chora amargamente e decide que não vou voltar mais nesse tipo de comportamento. É isso, verdadeiro arrependimento. Uma grande conversa nós estamos a ter aqui nesta noite de sábado, com a presença do professor Dr. Augusto Maquinho, ele que é o supervisor, coordenador internacional das missões do Prefeito do Senhor, em Angolano, está connosco hoje, e estamos aqui a falar de tudo um pouco, sem um tema específico, mas alertando a igreja naquilo que é o cuidado, a preparação, principalmente por causa do momento em que nós estamos. Temos uma transmissão a ser passada por vários canais e que os amados estão a seguir, estão a intervir. Temos algumas mensagens, poderão continuar a escrever para nós. Altar.3, Cela David Ruz, estão conectados, seguindo Pastor Isandro, para o irmão Pepelso, Zopala e tantos outros, escrevem para nós. Poderão continuar a escrever em 923 05 17 61. Vejo que muitas são as intervenções no Facebook, em que os amados estão lá seguindo e também mandando as suas intervenções. Nós já vamos vir para vós no Facebook e poder ler as algumas intervenções, mas continue a escrever em 923 05 17 61. O tempo passa rápido, já mais de 35 minutos, quando temos a necessidade de voltarmos ao nosso interveniente principal, que é o professor Dr. Augusto Maquinho, ele que hoje está conosco, e dizer que amanhã estaremos todos reunidos no altar cedo do Rocha Pinto, toda a igreja, Ministro da Santidade, para um culto de adoração com o nosso Deus às 18 horas, que são todos convidados para que possam aparecer. Todo mundo será bombástico. Amanhã eu espero que toda a gente, todo Luanda pode vir, outros podem ficar fora, outros podem ficar sentados, não haverá lugar amanhã, porque a palavra e as instruções que vão sair do Senhor será muito, muito, muito importante, e haverá
haverá muita libertação das vidas. E eu convido todo mundo a vir no altar sede do Ministério do Arrependimento e Santidade no Rocha Pinto. Muito obrigado. Eu já vi o próximo mistério, o professor Dr. Augusto Maquia. Evangelista Moisés Filipe Quiala, José, a partir do tema dos problemas que é para nós, e muitas outras intervenções vão ser lançadas. Permita-me mais uma vez, Dr. Augusto Maquia, quando falamos em crônicas, daqueles 200 chefes que lembraram-se do Senhor, será que terá sido esquecido hoje, por parte daqueles que têm a missão de garantir a manutenção do azeite, a presença do Espírito Santo na vida dos fiéis, na igreja, de que o Deus que criou os seus eternos, seus padrões não mudar? É muito importante, o que você tocou ali é bastante importante. A Bíblia declara, e este livro de Crônicas, ele é paralelo ao livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Quero que você leia. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, nós já vamos lá chegar. É muito paralelo, porque compara aqueles que se lembram do Senhor, porque todo mundo esqueceu o Senhor. É verdade que todo mundo hoje esqueceu o Senhor. Estão à busca das coisas materiais, estão à busca das possibilidades. Eu tenho uma casa, tenho que construir aqui, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que ir na escola. Esqueceram totalmente o Senhor. Então, existe um grupo que é especial, que é realmente muito sábia, que se lembra do Senhor e que se lembra da palavra de Deus e que prefere não se grudar sobre a face da terra e dizer que a minha alma tem um Criador. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de nosso Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial. Presta atenção. Presta atenção que há um grupo que foi se encontrar na Rádio Despertar, reuniram, disseram, vamos nos arrepender, olha só, nós fizemos mal, não esquecemos o Senhor, estamos aqui com uma situação grave, por favor, arcebispo, Senhor Trindade, arcebispo Pedro, assim, vamos nos arrepender, se lembram do Senhor. O Senhor do céu, olha só, o Senhor a partir do céu está a ouvir atentamente o que eles estão a falar. Estão a dizer que cometeram pecado. Estão a dizer que devem se arrepender. Estão a dizer que devem se unir. Estão a dizer que devemos buscar o Senhor para a nossa nação angolana. O Senhor atentamente está a ouvir. Ele despacha do céu um anjo, está ali. E o Senhor mete o microfone dele na reunião deles, sobre a face da terra, para escutar o que eles estão a fazer. E a conversa deles é fome e sede de justiça. É fome e sede do Senhor. E eles estão ali, tão muito impregnados a falar da fome que eles têm, do desejo de voltarem ao seu Deus. Continua a ler. Na sua presença cerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Escuta bem. Deus envia um anjo para dizer, escreve o nome do arcebispo Senhor Trindade, escreve o de Pedro, escreve o Tervino, escreve do Lutero, escreve do Origo, escreve aqui, rapidamente. Um livro de memorial é escrito por essa gente que se lembram do Senhor. Você que está aí me ouvindo em casa, não esqueça o Senhor. Porque muitos de vocês esqueceram o Senhor. Muitos de vocês abandonaram Deus. Muitos de vocês deixaram a Bíblia de lado. Muitos de vocês não querem saber porque não têm tempo para o Senhor. Muitos de vocês não querem saber. Lembra-se do Senhor. Ele escreverá um livro de memorial para você. O teu nome estará escrito no livro da vida. Quando você se lembrar do Senhor e buscar o Senhor enquanto está cedo. E buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isto é muito importante. E este memorial, aquilo que estás a dizer aqui, deixa-me dizer, arcebispo adjunto Eurico, temiam o Senhor, tinham referência a respeito de Deus. Falavam uns aos outros sobre Ele, partilhavam a sua fé. 3, eles honravam o seu nome, adoravam o nome de Jesus. Eles foram lembrados por Deus, seus nomes foram escritos no livro da vida, no memorial, porque Deus disse, afinal na terra ainda há que me busca. E ele, aleluia. Escreve o arcebispo adjunto Monteiro, dizendo que tema para a reflexão sobre a nossa vida. Jesus é o Senhor, avançar ao segundo lugar. Nós estamos Lisboa diz que também na palavra, estás ao ponto de estar conectado no segundo lugar. O Pai do Senhor, os servos de Deus, a irmã Joana Moranda tem tempo da festa. O seguinte programa tem também, está muito poderoso no dia de hoje, desta filme. Muito obrigado. Irmã Laércia escreve para nós, Pai do Senhor, Senhor Laércia, vamos ouvir um programa de rádio para o Golfo de hoje. Hoje vamos estar conectados grande família do mundo não está sempre nosso muito lugar. Precioso arcebispo adjunto
E tudo Rosário diz glória e Deus pelo programa de hoje. Agradecemos ao Senhor pela mensagem e ainda temos muitas expectativas para o culto de Leonardo Rocha Pinto. Nosso muito obrigado por escrever para nós. Estou conectada e está a ser muito poderoso. E deixa uma mensagem, uma pergunta no caso. Como posso ajudar as pessoas que se afastaram da presença do Senhor deliberadamente, sendo que já as exortei muito? Irmã Isabel Salles. Uma pergunta muito importante, e continuando nesse tema de lembrar o Senhor, a Bíblia declara no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. É muito importante para uma pessoa que tem estado a ser exortado constante. Não perca a paciência. Aplica o IPC. Insistência, persistência, constância. Eu repito. Aplica o IPC. Insistência, persistência, constância. Quando você aplicar o IPC, é o amor de Deus que está a derramar sobre essa alma até a sua salvação. Porque não tem preço de ter paciência sobre uma alma. Mas o preço do inferno é fatal. Então é importante ter paciência. E Salmos capítulo 103, versículo 2 diz, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É importante que aquele que se lembra do Senhor reconheça a sua bondade, misericórdia e fidelidade. Isaías 26, versículo 8 a 9 diz, o desejo da nossa alma é o nome do Senhor. A alma do homem, sem o nome do Senhor, sem o Senhor, ele é uma pessoa morta. Todas as pessoas que não têm o Senhor nesse momento, não têm vida. Porque o nome do Senhor é o desejo da alma do homem. E a sua lembrança, a Bíblia declara, com a minha alma te desejo à noite, ó Senhor. É bastante importante saber. No Deuteronômio 8, 18, e diz, antes te lembra do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Quer dizer, se você não se lembrar do Senhor, mesmo sobre a terra não terás nenhum dinheiro. Amém. Uma riqueza. Amém. E permita-me, porque aqui a pasta da mensagem está a falar muito, é o pastor Antônio Bernardo Vieira Dias, tremendo ensinamento da palavra de Deus. O Arcebispo, a Constantidade, está a acompanhar a nossa eu abençoo a minha irmã, minha mãe, minha preciosa Cristina Trindade, muito amada por mim. Valdemiro Moraes diz que precisamos voltar para o Senhor, está conectado a seguir o programa. Muitas outras intervenções, Neve, que são Gobias. Deixa aqui uma pergunta e eu já venho desta pergunta. Uma pergunta meio que tendenciosa, mas ele escreve para nós, o evangelista que está na província de Malares. É sério e muito sério. Quem tem ouvidos, ouça. Que palavra poderosa, obrigado meu Deus por esta tamanha bênção. Esta seja diz que está conectada a partir da província do Paz Sul e seguindo o programa. O Senhor trouxe os seus mensageiros desta geração para ajustar a igreja e se preparar para a gloriosa vinda do Messias. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel. O Senhor, ouvindo o clamor do seu povo, enviou Moisés para guiar o povo. Muito obrigado, o evangelista Boaventura José, a partir de Malares, por escrever para nós. Bispo Elisângela deixou uma mensagem, permita-me rapidamente abrir para ver, diz que está muito poderoso e a província de Córdoba está conectada a seguir o programa. O Márcio Bispo voltou a mandar mensagem, mas já anunciamos que está a seguir. Obrigado, meu Márcio Bispo, excelente de escrever para nós. Mensagem profunda, meu Deus, tenhamos misericórdia de nós e capacite-nos para que fujamos do pecado. Irmão Chical escreva para nós. A única coisa que nos resta é obedecer a voz do Senhor e nos arrependermos. Escreveu, mais uma vez, o evangelista Moisés Filipe José Quiala. Eu sou a Sérgio Abris, estou a gostar do tema, tudo o que foi dito aqui é verdade e estou muito feliz por estar conectado e seguir o programa. A paz do Senhor servo de Deus, a palavra do Evangelho Eterno que tem o poder da cura, tem poder para curar a alma de um pecador. Ok, e diz, faz uma pergunta, Breno Graciano, como fica alguém que é nascido de novo, mas ainda vai à igreja, mente, rouba, veste-se de forma indecente e quando sai, volta a vestir-se de uma forma que não glorifica a Deus? Estes são os lobos. É muito importante saber que existem muitos lobos na casa do Senhor. Quer dizer, esses lobos, a Bíblia diz que eles estão na igreja, mas acautelai-vos deles. Está escrito no livro de João, capítulo 10, versículos 12. São mercenários. Pode ler para mim. João 10, versículo. Livro de João, capítulo 10, versículo 12. João, capítulo 10, versículo 12, sentido a palavra do nosso Deus. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Esses são lobos, ele vem na igreja para vir buscar uma menina. Ele vem, pega uma menina
e dorme com ele e sai da igreja. Então, esses não vêm para buscar Deus, mas é um ingrediente necessário para que cristãos possam acordar. Veja no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 27. Ezequiel 22, 27. Livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 27. Já estamos a chegar em Ezequiel 22, 27, para fazermos a leitura conforme a instrução. 22, 27, e assim diz a palavra do Senhor. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. É muito chocante. E mesmo no livro de Atos dos Apóstolos 20, 21, e diz assim: depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não poderão levar. São terríveis, quer dizer, vem na igreja, veste-se bem e quando sai, vai na impolícia, vai na discoteca, é um lobo. Vem na igreja, ele está bem, quer dizer, ele só se veste, ele tem roupa específica para a igreja, roupa específica para a rua, roupa específica para o trabalho. É um camaleão, muda de cor segundo o ambiente. Quer dizer, se aqui é cor azul, no outro é cor amarela, outro dia é cor branca. É um terrível lobo. Você pode lhe ver, é uma pessoa que fala, amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmão, a paz do Senhor. Ele conhece todos aqueles slogans da palavra do Senhor, mas é um terrível destruidor. Está vendo? É isso que está acontecendo. O pastor Mateus escreve para nós: louvado seja o Senhor pela presença do alto sacerdócio nos estúdios, em especial do Dr. Augusto Monteiro, que a vossa vida seja uma bênção para esta nação. Nosso filho Guilherme escreve para nós. A irmã Fernanda está conectada com a sua família e diz que a mensagem de hoje está sendo muito poderosa. Há uma outra mensagem que chegou, acho que eu terei perdido por algum momento, mas vou encontrá-la. O programa está sendo muito maravilhoso. Muito obrigado por escrever para nós. E, pronto, o evangelista aqui escreva para aqui no lanche, já escreveu no Facebook e volta a fazê-lo agora. Pai, servos de Deus, a minha questão é: por que tarde o avivamento em Angola? O avivamento em Angola não está tarde. Está na hora de podermos avivar. Esta é a hora. O que está acontecendo em Angola é que nós precisamos agora levar esta palavra nas aldeias, em todo lado, nas universidades, nas escolas, nos hospitais, em todas as ruas, para que todo mundo saiba. E lembra-se, a Bíblia declara que nos tempos de Noé só foram três, não é? Oito, não é? Foram 8. Nos tempos de Lot só foram 3. E a Bíblia declara que será como nos tempos de Noé eram 8, isso simbolizando um mínimo absoluto. Nos tempos de Lot foram 3, simbolizando que, imagina, olha só, imagina nos tempos de Noé 8, nos tempos de Lot 3, diminuiu o número. E nos tempos, e será assim na vida do Messias. Quer dizer, esse 8 e 3 é simbolizado por uma certa percentagem, muito ínfima. Não será que será um nesse tempo? Não, não, mas quer dizer que é muito pouca gente que vai ser arrebatada. Então, nós estamos num momento propício neste momento. Obviamente que é importante, Angola está atrasada porque nós devemos correr. Recebemos há poucos tempos esse anúncio, não vai menos de 10 anos. É muito difícil converter uma alma. Mas quando você converte uma alma, quando uma alma se arrepende, há uma grande vitória no céu. É por isso que devemos correr. Você que está a me ouvir, a única prioridade que deve ter é evangelização. A única prioridade, você pode ir trabalhar, pode ir na escola, mas saiba que Deus não te enviou na terra para trabalhar e para ir na escola só. Deus te enviou na terra para você ganhar as almas para a vida do Messias. Você é o embaixador de Deus sobre a face da terra. E se você falhar a sua missão, você fatalmente falhou como enviado de Deus sobre a face da terra. Todo mundo que está a ouvir, não é missão só do pastor, não é missão só do bispo, do arcebispo, não. Esta é a missão de todo mundo. Fui ganhado para ganhar os outros. Muito maravilhoso. Essa é uma frente muito longe da UI. Ela diz que Deus abençoe este programa porque está a destapar todo o pecado na igreja e na nação agora. Pastor Senhor Canhão escreveu para nós, nosso muito obrigado. O casal João Brasileiro estão conectados e felizes por ouvir o professor Dr. Augusto Maquino. O outro mais escreveu: pastor, vai com muita calma, está a falar muito, está a ser muito forte. Muito obrigado. Laércia volta a escrever para nós, mas nós já lemos que está conectado com a família. Mas que chegou na Trindade, nós estamos a terminar. Temos poucos minutos e não deixaria de ouvi-los
no caso do Cristiano da Maior e também o Dr. Pedro Silva, que estão connosco hoje. Ao longo desses 12 anos nesta estação radiofónica, a mensagem tem sido esta: apregoar o arrependimento e santidade. Daquilo que olhamos para a igreja de Angola, a mensagem continuará a ser transmitida. A mensagem não para. E ela não pode parar até a vinda de Cristo. E ela tanto não para como ela não pode ser mudada. A mensagem será a mesma, e porque a palavra de Deus ela não muda. Então nós temos a responsabilidade exatamente de anunciá-la, embora a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas a Bíblia revela sinais e a igreja deve guiar-se pelos sinais. E, no entanto, por aquilo que nós ouvimos o professor Dr. Augusto Matembo a explanar aqui, nós, como igreja, temos esta missão, esta responsabilidade de forma fiel, porque sabemos que do outro lado há uma igreja maior do que aquela que nós temos dentro dos templos. Há um povo maior. E então a fidelidade em transmiti-los a palavra e fundamentá-la com a palavra de Deus, com a Bíblia, é o instrumento mais importante que nós temos como isso. E eu volto agora rapidamente para o arcebispo Dr. Pedro Silva, quando recebe uma mensagem que vem de longe, esta vem de Portugal, com o Campo dos Santos, escreve para nós, e também uma mensagem que vem perto, suave, o Pedro Aires escreve para nós, dizendo que esta mensagem não é moderna, que leva ao inferno, mas sim uma mensagem para a salvação. Dr. Pedro Silva, esta mensagem continua ainda sendo sempre o foco para o cristão que tem um comprometimento de querer entrar no glorioso reino dos céus, o arrependimento. Sim, esta mensagem é única e essencial para a salvação, porque nós sabemos que Elias está na terra e a sua missão em Malaquias 4:4-6 é evidente, porque a dispensação da lei de Moisés é a dispensação que acompanha o povo para a terra prometida. E Elias está na terra, está a pregoar o Evangelho Eterno, no livro do Apocalipse, capítulo 14, não é? Versículos 6-7. E estes são os elementos principais que nortearão a salvação da igreja. Para dizer claramente que se nós não seguirmos esta linha, porque nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que antes da sua vinda Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. E então a igreja não tem outra alternativa. E o único evangelho que leva o homem à salvação é o evangelho do arrependimento. O nosso Senhor Jesus Cristo assim também apregoou, antes mesmo João Batista apregoou, e Elias vem exatamente fazer a mesma coisa. Uma pergunta que chega do pastor José Simões. Por favor, um método sábio para a vigilância pessoal nesta hora crítica. Vamos a terminar. Devemos orar e vigiar. Não temos outra alternativa. Mas missão é permanente. No dia da manhã, a igreja estará reunida no altar centro nacional para um momento de adoração, um momento de nos apresentarmos ao Senhor, para todos nós, aproveitando a presença do professor Dr. Augusto Matembo, a igreja de Torre do ano estará reunida para um momento sublime diante do Senhor. Podemos declarar como um dia da convocação santa, que Deus convoca a nação, porque nós temos aqui representantes que vieram das províncias, então nós não teremos apenas um culto provincial, mas é um culto, podemos até dizer, internacional, porque temos aqui o líder, além de coordenador internacional das missões Profeta do Senhor, também é o representante legal na Costa do Marfim. Então, é uma atividade internacional, onde nós convidamos a igreja no geral. A todos os ouvintes, os nossos ouvintes da rádio, nós convidamos para amanhã estarem conosco a partir das 9 horas, que será então o momento em que dará início à nossa atividade. E todos os pastores do Ministério do Arrependimento e Santidade estão intimados a poderem mobilizar a igreja e transportá-los todos para a sede do Rocha Pinto para este grande evento que tem para Deus um grande simbolismo para a Igreja de Cristo em Angola. Vamos falar também terça-feira, o início do seminário, terça e quarta-feira, que vai tomar lugar, não vai ser.
Nós temos sim, terça-feira, a partir das 15 horas e quarta-feira, são 2 dias, nós teremos aí 2 dias de ensinamento da Palavra de Deus, discipulado da Palavra. Então aproveitamos convidar todos para não perderem na nossa tenda sede, para podermos aprender do Senhor, até porque é a Palavra de Deus que nos fortalece e que nos prepara para a vinda do Messias, que nos ajuda a fugir do pecado. Doutor Pedro Silva, enquanto leio aqui uma mensagem que vem de Maputo, Moçambique, Araújo, Marcos, que está conectado, 30 segundos, mas encerramos o programa. O apelo a toda a região de Luanda, a qual eu dirijo, para que se façam presentes, os pastores puderem mobilizar o máximo que puderem para que não perdermos esta oportunidade em que o Senhor enviou o seu servo para poder conosco falar e trazer notícias que nos vão ajudar a andar nesta caminhada para a salvação. Nosso muito obrigado. Doutor, professor Augusto Martins, nós estamos terminando. Foi bom ter-lo desse lado. 30 segundos antes de encerrarmos. Muito obrigado. A mensagem é: não basta para ser espiritual, é necessário ser transformado por Deus interior. Seja transformado. Um ouvinte que é nosso ouvinte é cego. Mais uns 30 segundos. Insistência, persistência e constância. Isso que eu dizer que você está, quando está a seguir uma arma, seja insistente até a conversão, seja constante nas suas promessas que virei em casa. Quando você diz, eu virei em casa, esteja em casa. Eu vou ligar, liga para ele. Eu vou enviar mensagem, envia. Constância quer dizer que você está constantemente atrás dele até quando ele pode levar um pouco para receber Jesus nesse lugar. Temos mais uns vamos segundos. orar a Deus. Levanta suas mãos e diz: Senhor Jesus, Senhor, dia de hoje, é a sua palavra, a sua palavra é a verdade, a sua palavra é bem profundamente. Eu me arrependo profundamente dos meus pecados, de todas as minhas iniquidades. Senhor, transforma meu coração. Meu coração se tornou duro. O pecado calcinou o coração. Derrete o pecado que está no meu coração. Derrete o pecado que está no meu coração. Seja o meu Senhor, seja o meu Senhor, meu Salvador. Apaga o meu nome no inferno. Meu nome no livro da vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Hoje, amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Arcebispo Luciano, professor de Augusto Martins, Arcebispo Antônio Magalhães, Arcebispo Manuel Domingos da Silva e aos outros demais arcebispos adjuntos pela presença aqui. Muito obrigado a todos. Jamais nós estamos a terminar o programa. Foi bom ter do outro lado. Voltaremos aqui para os sábados para o programa para o caminho, sem esquecer que amanhã todos os caminhos para a vocação da partir das 8 horas para um tremendo ponto.